Seja muito bem-vindo ao Bíblia, que todo mundo já viu o lançamento, já observou, já tem acompanhado e quando foi lançado um vídeo falando sobre ela, eu vou tirar logo da caixa, parar de mistério. A gente ficou bem ansioso aí com esse material. E aí tem muitas cores. Bíblia de Estudo Shed. Todo mundo conhece a Shed, né, que gosta de Bíblia, já ouviu falar. Bíblia é muito antiga, Dr. Russell Shedd, ele já faleceu. E para mim, eu confesso que para mim foi uma grande espera. Até então a gente escuta, acompanha, né, gente? Não tem gente que acompanha jogo, quem vai entrar num time, quem vai sair de um time, a gente faz esses acompanhamentos aí. E aí, é claro que eu tava esperando, já fazia, não sei se semanas ou meses, o tempo passa tão rápido. Então estamos na caixa. A caixa foi interessante, né? Vamos colocar aí. Eles capricharam, ela tá lacrada aí, né? A gente já vai tirar. Eu recebi ela ontem, ela teve até um atraso para entrega. Eu comprei ela da Plenitude, mas comprei pelo Mercado Livre. Eu gosto de comprar pelo Mercado Livre, não que eu ganhe para isso, ou falar alguma coisa disso, também isso não importa se eu ganhasse ou não. O importante é falar um meio que eu acho fácil, para que vocês possam adquirir. É legal aqui, diferente aqui, eles colocaram do lado. Então já é um diferencial assim, a amostra de texto. Então eles colocam a amostra de texto geralmente atrás. Eles colocaram do lado. É legal que foi um diferencial. A criação dos céus e da terra, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. A gente ainda está na caixa, eu não vou fazer um review daqueles que todo mundo faz, porque já tem muito canal falando sobre Bíblia e eu não quero ser chato. Tem outros irmãos, outros parceiros aí que estão na caminhada cristã e vão fazer muitos vídeos melhores, então se quiser mais detalhes, eu convido a poder observar com eles. Até porque é bom deixar um like para eles e acompanhar o canal. Muitos mais inscritos, pessoas que dedicam bastante tempo aí no trabalho. O objetivo meu aqui é divulgar a Shed, é fazer com que você procure ler a Bíblia, né, manusear seu armamento e conhecer esse que eu queria muito, o século XXI, uma versão ou uma tradução que eu nunca li, nunca, eu já acompanhei, já belisquei algumas coisinhas, assim, alguns textos, mas nada assim de forma profunda. Bíblia de Estudo Shed agora com a versão Almeida século XXI, dá até para aproximar mais. E mais clara, completa e com novos recursos. A Bíblia de Estudos, com notas totalmente desenvolvidas no contexto da Igreja brasileira, chega ainda mais completa, atualizada, além de novos recursos que facilitam e enriquecem o estudo bíblico. Um dos grandes destaques é o texto claro e contemporâneo da versão Almeida século XXI. Eu acho importante essa versão, que é uma versão assim, eu sei que talvez gente vai ficar bravo comigo que eu vou falar, mas algumas palavras ajudam, assim, entre aspas, a aproximar um pouco com o texto da King James. E eu falo no sentido de não pôr tanta, como que eu falo, maquiar um pouco o texto, sabe? Eu gostei, ficou um texto mais sincero, assim, e aberto. Já reconhecido por unir tradição, exatidão e fluência. Esta edição foi pensada para ajudar os pastores, líderes e todos os leitores da Bíblia a compreender e aplicar as Escrituras com precisão e relevância. Recurso: introduções e esboços para cada livro da Bíblia, notas de estudo, notas homiléticas, tabelas de pesos, moedas, medidas. Isso aqui é basicão aí de quase qualquer Bíblia, isso há muitos anos aí. Mas eles continuam destacando isso, é importante e tal, mas é uma coisa que acompanha. É igual pizza portuguesa, né? Que você fala aqui. Já, você sabe que você vai pedir, já vai vir milho e ervilha. Isso aqui é algo comum, né? A harmonia dos evangelhos, esboço da doutrina cristã, concordância bíblica também é. A menos seja uma concordância exaustiva, né? Algumas bíblias, uma que tem uma concordância muito grande, assim, eu achei interessante, é a John Wesley, tá? Cronologia colorida, mapas coloridos. Essa cronologia geralmente é uma linha, né? A gente vai abrir ela, vamos ver. Mas é isso, aqui eu tô com bastante iluminação hoje, além da janela, ainda a minha lâmpada tá acesa. Editora Vida Nova. A editora Vida Nova
Tem muito material bom, né? Muita gente já conhece essa editora. Ó, o barulhinho. Tá, ela tem um. Vou afastar um pouco aqui. Eu vi o review dela quando saiu. Acho que foi o review na Plenitude mesmo. Eu achei interessante essa janelinha que eles fizeram. Aqueles plásticozinhos de brinquedo, quando a gente comprava. Deixa eu só ver se... É, isso mesmo. Então, muito bem. Caixa dura, resistente. Eu peguei na cor cinza, porque eu queria ver como que era o material. Por fora da caixa, dá a impressão que a capa dela é dura, mas é mole, o que é maravilhoso. É a primeira Bíblia cinza que eu tenho, tirando a John MacArthur, da Thomas Nelson, que a capa era dura, que foi a primeira que eu comprei. Mas aí eu consegui, depois a capa mole, trocar, porque quando eu comprei não tinha em estoque. Eu vou puxar aqui o filete, já vem queimada a pontinha. Vamos tirar a cinza, primeira vez que eu vejo um marcador cinza, tá? E o preto é o básico pra gente. Vamos tirar também. Nossa, que letra. Tá, lateral muito bom, capa ótima. Eu aconselho umas capas simples, não descasca. Tem um problema com umas capas descascando. A minha cinza, no caso, é na cor prata lateralmente. A luva já tem erro aqui, ó. Vamos ver o que é esse erro. Isso é de impressão, de página, de corte. Foi de dobragem mesmo. O Novo Testamento deu uma mascada na hora de fechar. E do jeito que mascou não sai não. Pelo menos você já sabe onde é o Novo Testamento, tá? Felizmente amassou. Mas é isso, lançamento, né? Então a pressa é grande. Muitos esperando. Coisa que eu não fiz dessa vez foi comprar em pré-venda. Às vezes a gente pega com um defeito. Como aconteceu com a Max Ducato. Bom, criação de Abraão, 2000 antes, vamos ver aqui. 4000 antes. 3000. Tá, eles esticaram bem aqui, tá? Pegando do ano 4000 antes de Cristo. E vamos indo. Bom, muito bom. Eu tô. Não vou lembrando, não vai ser um review. Cheirinho de Bíblia nova de tinta, delícia. Louvado seja Deus. Eu tô pulando uma página, tá? Deixa eu só ver aqui em Cristo. 110 depois de Cristo. Vamos voltar um pouquinho. 50 antes de Cristo. Ptolomeu, Pompeu. Igreja primitiva. Aí já entra. Achei. Tá bom. Então vamos lá. Aqui é o período testamentário. Aí o ano 1 de Cristo. O que eu gostei da Bíblia cronológica é que ela já dá 6 negativo ali. Na idade de Cristo, né? O calendário foi errado, até ela explica isso. Mas tem gente que não conhece, é bom ressaltar. Eu achei interessante que um amigo doutor não conhecia isso. O calendário tinha sido errado, aí aproximadamente 6 anos da idade de Jesus. Os estudiosos da época da Bíblia erraram 6 anos, o que eu acho engraçado que eles erraram. E eles eram estudiosos. Cronologia Bíblica e Mundial. Só vou mudar uma lida rápida. A cronologia da Bíblia, de estudo Shed, foi preparada para apresentar a progressão da narrativa bíblica dentro do contexto da história mundial. Nessa cronologia, além dos eventos registrados nas escrituras, são incluídos povos, pessoas e acontecimentos que andam em paralelo com a história bíblica ou se destacam dentro da história mundial. Legal, né? A cronologia que a gente passou, em vez de colocar antes, colocar agora. Ao fazer a correlação da história bíblica com a história mundial, é possível propor datas a partir do patriarca Abraão, quando se trata de acontecimentos e personagens anteriores a Abraão. As datas foram calculadas levando-se em conta as genealogias e narrativas bíblicas. As datas podem apresentar grandes variações dependendo da interpretação e da correlação entre os acontecimentos. Isso é sempre bom e importante colocar na cronologia, que muita gente discorda sempre de algumas datas e defende outras. Por exemplo, as datas do êxodo, da conquista de Canaã, são alvos de constantes discussões. Nessa cronologia, consideramos a data tradicional de êxodo como sendo 1446 a.C.
O período dos juízes também oferece dificuldades, considerando que alguns acontecimentos descritos provavelmente tenham ocorrido de forma paralela. Por isso, a cronologia simplesmente apresenta os juízes no seu período, sem apontar datas específicas. É importante notar que apenas a partir do período da monarquia em Israel que as datas começam a ser mais precisas, e mesmo assim é possível ver pequenas variações. Um exemplo, por exemplo, o livro de Ruth. Alguns eventos-chave servem como âncoras para estruturar a cronologia a partir dessas datas que as demais são calculadas. Essas âncoras são o nascimento de Abraão em 2166 a.C., o êxodo em 1446 a.C., o reinado de Davi em 1010 a 970 a.C., a queda de Jerusalém em 586 a.C., o decreto de Ciro 538 a.C., o nascimento de Jesus em 5 e menos 4 a.C., a crucificação de Jesus 33 d.C., a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. A menção de personagens, as datas indicam seu nascimento e morte. No caso dos reis, tem uns desenhinhos, tá? Personagens, a cabecinha, reis, a coroa, líderes, o trono. As datas marcam o início e o final de seu governo. Em alguns casos é possível haver sobreposição de datas, o que indica um período de corregência. No caso dos profetas, esse desenho aqui, que é um trombone, as datas marcam o início ou o fim do seu ministério. As datas relacionadas aos livros do Antigo Testamento indicam o período em que se desenvolveram os acontecimentos relatados no livro. No caso dos livros do Novo Testamento, livros do Novo Testamento, as datas mostram as possíveis datas de sua composição. Para maiores informações e discussões sobre as datas, veja a introdução de cada livro. No plano horizontal, a linha de tempo é dividida em períodos correspondentes aos grandes acontecimentos da história bíblica. Cada período é identificado por uma cor diferente. Na parte inferior, as dinastias e linhagens também são identificadas por cores diferentes. Dessa maneira, fica fácil identificar os eventos e personagens associados ao seu império ou reino. É muito legal as cronologias coloridas hoje em dia. Eu lembro da aplicação pessoal que ela tinha cronologia, mas era tudo preto e branco. Não que fosse ruim, mas não tinha cores, né? A organização vertical da cronologia apresenta a narrativa bíblica da parte superior de cada página, enquanto os acontecimentos seculares e os reinos paralelos ficam na parte inferior. Referências bíblicas indicam onde podem ser encontrados mais detalhes sobre eventos e personagens. Vou voltar aqui só para acompanhar mostrar o desenho. Não vi espadinha lá não. Tá. Então é isso, cronologia colorida. Tá, vamos à capa. Tem um vídeo da Plenitude aí, mostrando as sheds, as capas. E convém, se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor e ver que tem muita capa mesmo. Eu até fiquei indeciso entre essa cinza e a vinho em marrom. Couro legítimo preto, couro legítimo marrom, recouro preto, couro sintético PU preto, couro sintético marrom, couro sintético PU chumbo. Tá, eu falei cinza, mas é chumbo. Couro sintético PU esmeralda, couro sintético PU marrom e preto. Eu vou tirar o couro sintético e vamos só a cor. Marrom e preto, essa que eu fiquei indeciso. Caramelo e marrom também fiquei indeciso nessa. Marrom e café, muito lindo também. Do outono azul. Tá? A Bíblia de Estudo Shed, século XXI. Lembrando, a Bíblia Shed foi um marco aí, na época ela foi lançada, uma das pioneiras aí na Bíblia de Estudo. O Dr. Russell Shedd tem alguns relatos de alguns conhecidos que já tiveram com ele, e era fenomenal como que Cristo faz a diferença na vida do ser humano. Tá? Abreviaturas padrões. Isso aqui é um Novo Testamento, recurso. Eu não vou fazer o esboço, né? Padrões de transliteração do grego, tá? As letras em gregos e a transliteração, para quem não sabe o que é isso, tá? Ela em grego aqui e no nosso alfabeto aqui, né? Alfa, beta, iota, delta e assim vai indo, tá? E seguimos aqui em hebraico, tá? Agora o trem já ficou interessante, tá bom? Você consegue ter uma noção maior das letras. Então tem as duas traduções do alfabeto, tanto o grego quanto o hebraico, tá bom? Apresentação da Bíblia de Estudo Shed.
É interessante que eu achei essa. Eu vou ler para vocês, mas é quase a mesma coisa da outra introdução que tinha na outra Shed. Biografia do Russell Shedd. Tá. Ao lançar a primeira edição da Bíblia Shedd em 1998, o Dr. Shedd escreveu: Já se passaram 20 anos desde que a Bíblia é Vida Nova, a primeira Bíblia com notas de estudo lançada no Brasil. Eles disseram isso, eu também tenho que uma das primeiras Bíblias de estudo no Brasil foi a Scofield, tá? Veio a existência. Desde então, tem surgido várias outras Bíblias de estudo, todas oferecendo alguma contribuição aos estudiosos do Brasil e de outras nações de língua portuguesa. Justificamos o lançamento de uma nova Bíblia com recursos para estudo, crendo que quem investe em um exemplar das Sagradas Escrituras procura uma ferramenta fácil de manusear, caracterizada por utilidade máxima, por beleza e por exatidão. Tá, o pessoal critica muito Bíblia de estudo aí, fala que tem que comprar comentário e tal, mas é difícil você levar um comentário para a igreja. E é pesado também, e eu gosto muito de Bíblia de estudo, então poderia dizer que eu sou suspeito de falar disso, mas eu acho que a melhor ferramenta para que o cristão possa ter, se há a possibilidade no nosso país, é Bíblia de estudo. São acadêmicos, doutores, pessoas de Deus, empresas, inclusive é comércio também, isso, o que não é comércio, mas aí que tá, a gente tem que não dançar conforme a música, mas aproveitar os instrumentos modernos para que a gente possa ter acesso a eles, tá bom? Igual assim, se eu posso tocar no instrumento melhor, por que não, tá? Então é isso, até a gente brincava muito. Se eu posso comer o peito do frango, por que eu vou ficar só no pescoço? Então é aproveitar o privilégio de termos, parar de reclamar muito da vida aí, igual muitos reclamam e falam mal das Bíblias, mas é um material. Por exemplo, se você pode comer o peito, larga a mão do pescoço. Agora se não tem, agora tem uns que preferem pescoço mesmo, e uns que ainda dizem sobre que o Espírito Santo há de revelar. Você não precisa estudar a Bíblia, né? A Bíblia em nenhum momento fala isso. Até porque meu povo perece porque não conhece escrituras e não fala somente de escrituras, né? São todas as ciências, todas as coisas são o quê? Criadas para a honra e glória de quem? De Deus. Então vamos lá. A Deus toda a glória. Depois de muitos anos, se faz necessário lançar uma nova edição da Bíblia Shed, o que é fabuloso, tá? Eu estou colocando aqui, que bom que foi lançada. Esta Bíblia mantém a mesma visão que norteou o projeto da Bíblia Vida Nova. Ofereceu uma Bíblia de estudo de fácil uso para pastores, obreiros e leigos, com recursos de alta qualidade e exatidão desenvolvidos aqui no Brasil. Nesses últimos 20 anos, Edições Vida Nova publicou o texto bíblico na versão meio do século XXI. É importante destacar que a Bíblia de Estudo Shed passa a usar esse novo texto, unindo tradição, lembrando que ela era ara, tá, gente? Exatidão e fluência. O resultado é um texto excelente para leitura pública e uso no culto. O pessoal fala muito da CF, tá? O Método Corrigido Fiel. Eu ainda ressalto aí. Eu não li, mas eu ainda tenho preferência só pelo que eu pesquisei, apesar que eu sei que tem gente que vai criticar ou reclamar ou não. Não importa, eu recomendo muita leitura do século XXI, tá? Assim como eu recomendo também muita leitura da NAA, mas entre as duas, assim, por questão original, eu preferiria a 21. Por se tratar de um texto novo, um conjunto de recursos próprios precisou ser desenvolvido ao longo dos anos. Assim, pela primeira vez, a Bíblia de Estudo Shed reúne a versão A21, com recursos inéditos, desenvolvidos pela nossa equipe editorial, com excelência e qualidade de edições, vida nova, a fim de servir as igrejas de língua portuguesa. Inúmeras páginas trazem recursos feitos especialmente para essa Bíblia, e a própria disposição do texto, com o uso de uma fonte maior, foi pensada para facilitar a leitura. Merece destaque ainda dois encartes coloridos, um com uma cronologia e outro com um conjunto de mapas. Tá? Isso é o basicão hoje em dia, mas que bom. Posicionando respectivamente no início e no final da Bíblia, para facilitar o acesso e consulta durante a leitura, movidos por profunda gratidão a Deus e aos colaboradores, alguns dos quais trabalharam sem reconhecimento algum dos homens. Lançamos essa edição da Bíblia de Estudo Chat. A Deus toda a glória. Eu gosto muito desses finais, assim. Vai contar a história com certeza, né? Uma biografia do Dr. Russell Shedd, vale a pena ler com certeza. Eu apenas não estou fazendo review, só estou apresentando apresentação e explicação dos recursos, a letra dela, eu ressalto isso, que é o principal importante aí, é a leitura, né, o texto. Lembrando aquela Bíblia de Jerusalém, o texto, nossa, mais difícil para mim ler, porque o que acontece? A letra é miúda, mas miúda demais. Aí você pega um comentário mais miúdo ainda.
É a única Bíblia que às vezes eu perco o parágrafo. Nossa, e como eu demorei para começar a ler ela. Vou tentar caminhar por ela, porque o texto era pequeno. Olha que tamanho de texto. A fonte é realmente grande. O que eu quero comentar é sempre a introdução e os comentários da Shed não são tão profundos igual uma NAA, ou igual como muitas Bíblias. Não vou nem mais citar nome, não tem muitas, né? Mas é a Shed. Então, assim, eu sempre foquei no sentido de ter uma Shed e esse é o objetivo. Textos mais simples, para quem reclama que tem muito comentário, para quem reclama de levar a Bíblia de estudo para a igreja e para quem reclama no sentido também que não tem texto comentado, então a Shed vai cair nessa linha aí muito boa também. Lembrando uma Shed, não tenho o que dizer, eu vou repetir a Shed. Gênesis da análise, autor, esboço. Bem simples, objetivo e abre aspas comum, tá? Então, assim, a criação, olha que texto grande. A mesma Shed, entre aspas, aí, mudou o texto. Para quem teve a oportunidade de ver a Shed antiga, vai ver que os textos, até a forma que ele apresenta, esse aspecto aí não mudou. Não sei te dizer os comentários em si, que eu não fiz comparação. E para ser sincero, eu nem vou fazer. Deixo isso para outros mais nobres que eu, tá? Então, para quem está começando o canal, para quem está querendo aprofundar, como eu disse, tem muitos irmãos aí. Vai ter esses destaques aqui, é o caminho de Caim. Tem um telescópio. O telescópio ou o microfone? Acho que é o microfone. E aí isso aqui deve dar uma introdução lá do texto, com certeza explicando isso. E eu não vi e também não vou voltar atrás. O objetivo aqui é mostrar ela, tá? O texto é bom, a fonte é boa, a Bíblia que vai andar comigo no carro e é uma que eu vou surrar. Porque é a que vai ficar no calor do dia a dia, na batalha, no serviço, no caminhar, tá precisando de uma Bíblia assim. A gente tem a marcação, né, que foi amassado de fábrica. E agora o de Mateus também, que foi amassado. Se você pegar uma Bíblia colorida e de repente cair numa cinza assim, você vai lembrar um pouco do passado. A Shed também era dessa forma, assim, bem cinzentada, sabe? O papel, um papel bom, normal. Embora reclamo, tem muita gente que reclama papel muito fino, papel muito grosso, papel que parece jornal, igual fizeram muito na Schofield, de certa tradução. Mas eu gostei. O que eu tenho para dizer dela, por exemplo, aqui a minha capa não é cinza, né, que eles falaram. Vamos tratar ela conforme ela foi dita. É cinza, não sei o que, quer ver? Cadê? Chumbo. Tá, chumbo. Não vamos esquecer mais. Cor de chumbo. Tá? Ou para quem gosta de pescar, chumbado. Tá, Apocalipse 22, né? Tabela de pesos e medidas, coisa comum, mas é bom ter a mania dos evangelhos. Vamos pular e não precisa dar tanto detalhe, passando aí concordância. Vamos ver os mapas. Mapa bonito, colorido. Gostei que é diferente de muitos aí, que a gente já está cansado de pegar mapa igual repetido. Quando era criança eu sempre ficava pesquisando aqui, folheando por cá, achava fabuloso. Eu gostava de quando mostrava uma parte do templo, de Jerusalém também, não é o caso dela aqui, tá? Mas é muito o ministério de Jesus. Vou focar por aí, lembrando eu queria abrir ela com vocês, Almeida século XXI, Vida Nova Editora, marcador queimado à ponta, deixa eu ver se melhora isso aqui. Isso, ó. Já é bom tá queimadinho, bom que não desfia, bom que não precisa dar nó, igual eu acho aquilo horrível, mas tem quem goste. Eu gostei da cor, chumbo, tá? Diferente. O que eu tenho pra dizer, bom, é uma Shed. Tá, tem outras capas, eu não sei se eu vou comprar outra capa, ou se eu vou ficar com essa, às vezes algum amigo pede uma urgente, às vezes até passo ela, mas eu acho que eu vou ficar com ela no carro. Como eu disse, eu nunca tive uma Bíblia chumbo, né? Muito bonita. Certo, meus amados irmãos? Vamos pôr ela na caixa. Tem caixa, vamos usar. Embora, não sei se eu vou usar isso no decorrer do tempo,
e vamos falar sobre ela, como é que ela fica. Eu andei lendo algumas coisas, andei lendo. Falando nisso, eu tô gravando domingo de manhã e eu não sei que horas eu vou editar esse vídeo nem o dia, mas eu espero fazer isso rápido para vocês, tá? Eu li a CF, o material dela da Thomas Nelson, muito bom. Agora eu tô parando de falar um pouco da Shelly, fazendo um comentário sobre ela. Eu não gravei dela, mas tem muito vídeo falando dela, recomendo. Tem algumas discordâncias ali que eu acho meio viagem, mas quem sou eu para reclamar? Mas o pessoal gosta muito e a tradução é muito boa realmente. Mas não é aquele bicho de sete cabeças, como se fosse uma tradução do outro mundo, igual o pessoal destaca aí. Tá, para quem estuda grego, hebraico, que seja, vai ver que uma palavra tem muitos sentidos e às vezes é até difícil de você conseguir achar o sentido de determinada palavra, porque uma linguagem para outra já é, uma cultura para outra já muda muito, tá? Então é isso. Então eu andei lendo algumas Bíblias, né? Para quem acompanha, Herança Reformada eu terminei de ler a CF. A de Jerusalém eu estou tentando, mas deu uma pausa porque eu estava tão lento nela que estava me matando, viu? Minha carne e meu espírito estavam ficando abatidos. Até a carne abatida com aquela letra miúda. Mas é importante ler também e conhecer. Eu vou ver em breve gravando mais vídeo, mas a princípio, Russell Shedd, o maravilhoso homem aí de Deus, que Deus abençoou muito, usou muito no nosso mundo e no nosso meio. A caixa dela de luva ficou legal. Esse plástico aqui me lembrou até de um brinquedo que eu tinha, que às vezes vinha com esse plástico grosso. Hoje eles nem isso mandam. Foi legal essa caixa diferenciada, primeira caixa diferenciada de muitas. O texto do lado ficou legal também, diferenciado. Bíblia de Estudo Shed, tá certo? Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, graça e paz, e até breve.